Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa e estamos aqui profetizando que ainda este ano Deus vai fazer algo maravilhoso em nossas vidas e cremos que Ele é poderoso para fazer. Então vamos meditar naquilo que Deus quer falar conosco, mas antes vamos fazer uma oração, cantar uma canção e assim nós vamos meditar naquilo que o Senhor preparou para cada um de nós em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, porque a Tua palavra diz que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no Teu nome, ali o Senhor estaria presente no meio delas, e cremos que o Senhor está aqui em nosso meio agora. Então Deus, usa a minha vida, abençoa aqueles que estão nesse momento comigo nessa live, aqueles que ainda hão de ouvir mais tarde ou no dia de amanhã. Meu Deus, que a unção do Teu Espírito seja a mesma. Então glorifica o Teu nome, exalta de uma forma tremenda e poderosa, e assim todos saberão que Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Por isso nós Te louvamos e Te glorificamos nesta noite em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos cantar uma canção e assim meditar naquilo que o Senhor quer falar conosco em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, aleluia, Senhor amado, aleluia, Jesus, como um vaso nas mãos do oleiro, e quebra minha vida, aleluia, e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pega então a palavra do Senhor nesta noite, abra comigo lá em Jeremias, o capítulo número 18. Jeremias, o capítulo 18, o versículo é o de número 4. Jeremias 18, o verso 4, está escrito assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então Jeremias está tendo uma visão que ele está na casa do oleiro e o oleiro está ali formando o vaso. Só que de repente aquele vaso ele quebra nas mãos do oleiro. E o oleiro pega aquele mesmo produto que ele está usando, aquele barro, e faz um novo vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. Hoje o Senhor quer fazer de novo algo novo na sua vida. E se necessário tiver que quebrar, se necessário tiver que esmiuçar para fazer algo novo na sua vida, então creia, Ele vai fazer, porque Ele tem poder para realizar em nossas vidas. Amém? Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, nós queremos ouvir a Tua voz.
Então fala conosco através da tua santa palavra, usa a boca do mensageiro, que venhamos a ouvir, ó Deus, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Glorifica o teu santo nome através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Quando Deus manda o profeta Jeremias ir até a casa do oleiro, é que Deus ele quer mostrar como é que ele faz o processo na vida de alguém. Aqui no versículo de número 6, Deus fala assim, olha, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus está mostrando que quando Ele quer usar, Ele mostra o seu processo. Lá na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim, numa grande casa há muitos vasos, vaso de ouro, vaso de prata, vaso de pau, vaso de barro, uns para honra, outros para desonra. Então existem dois tipos de vasos, o vaso de honra e o vaso de desonra. O que seriam esses vasos no modo literal? Quando você chega numa casa, tem um vaso no meio da sala, bonito, cheio de flores, aquele vaso é um vaso de honra, porque está à vista de todos. Só que existe um outro vaso que está escondido, que quando é visita, evita até vê-lo, só no momento de muita necessidade, mas geralmente só quem é de casa sabe que está ali, é um vaso de desonra, que só serve para receber coisas que não prestam, que é o vaso sanitário, que não deixa de ser um vaso. Então a pergunta é, que tipo de vaso eu sou? Aquele vaso que dá honra ao nome do Senhor, ou sou um vaso de desonra? Porque quando Deus mostra para o profeta Jeremias o processo, Deus fala aqui, olha, versículo 1, lê comigo o versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Veja que Deus ele vai mostrar literalmente como é que ele faz. Primeiro, tem que estar na casa do oleiro. Deus podia falar na casa onde Jeremias estava, ou qualquer lugar onde Jeremias estava, olha, é assim, é desse jeito, é desta forma, mas não, Deus faz questão que Jeremias vá até a casa do oleiro, porque é na casa do oleiro que ele vai entender o que Deus quer falar com ele. Você está entendendo? É na casa do oleiro que Deus vai falar contigo, é na casa do oleiro que ele vai fazer algo na tua vida. Não pode ser em qualquer lugar, não pode ser na esquina, não pode ser em nenhum outro lugar, a não ser na casa do oleiro. É na casa do oleiro que Deus vai manifestar o seu poder. Segundo o livro das Crônicas, o capítulo 7, versículo 15, lembra que Deus falou para Salomão? Agora escolhi e santifiquei este lugar para que o meu nome esteja nele todos os dias. E Deus deixa bem claro, e toda oração e súplica que eles fizeram neste lugar, eu ouvirei. Então veja que a casa do oleiro é a casa de Deus. É o lugar onde ele trata, é o lugar onde ele trabalha, é o lugar onde ele faz maravilhas na vida daqueles que deixam. Porque a primeira coisa que nós entendemos, temos que estar na casa do oleiro. Deus fez questão que Jeremias fosse até a casa do oleiro. E segunda coisa, você tem que entender o processo. Nós lemos lá no versículo 4, que deixa bem claro que o vaso estava onde? Nas mãos do oleiro. Não foi isso que nós lemos? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. A segunda coisa que nós precisamos entender, o processo, é que nós estamos nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus.
E por estar na mão de Deus, ele vai fazer o que bem entende. Lá em Isaías 49, o versículo 16, Isaías 49, versículo 16, olha só o que Deus diz, veja: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Veja, Deus me gravou na palma das suas mãos, você está gravado, você está gravada na palma das mãos do Senhor. Isso quer dizer que toda vez que Deus estende as mãos para abençoar, toda vez que Deus estende a mão para curar, para libertar, o que ele vê? O meu nome, o teu nome. Nós estamos gravados na palma das mãos de Deus, oh glória! Então quer dizer que primeiro, estamos na casa do oleiro, segundo, estamos no poder das suas mãos, só que vem a terceira parte, que é a mais difícil, que é aceitar o processo. Porque na leitura inicial que nós... Opa, voltou, glória a Deus. Como lemos na leitura inicial, assim como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e nós temos que entender o processo. Quando o vaso quebra nas mãos do oleiro, é um tratamento. Como assim, pastor? Às vezes, o vaso ele é frágil. Às vezes, as situações que acontecem tornam o vaso frágil. Por exemplo, se botar um vaso no meio de uma sala, se alguém balançar onde está o vaso, ele pode cair e pode o quê? Quebrar. Porque aquela situação vai tornar o vaso frágil. E existem situações que Deus permite para que sejamos tratados por Ele. Por exemplo, lembra de Elias? A Bíblia fala que por causa de uma palavra, por causa da palavra de Jezabel, diz a palavra que Elias se tornou um vaso frágil. Lembra que ele disse para o Senhor: meu Deus, olha, eu tenho sido zeloso com a tua palavra, mas eu não aguento mais, já basta. Eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Quer dizer que por causa de uma palavra, Elias, o homem que orou e caiu fogo do céu, o homem cheio do Espírito Santo, se tornou um vaso frágil. Só que aquilo também era um processo de Deus. E é isso que nós precisamos entender, que existem situações que Deus vai permitir e aquilo vai nos tornar um vaso frágil. Vamos querer parar, desistir, jogar tudo para o alto, sumir da planeta Terra, se esconder no buraco, porque são situações que acontecem justamente para quê? Para nos desanimar. Mas acredite, até isso é um processo de Deus. Ele permite que certas coisas aconteçam, porque Ele quer nos fazer de novo. Ele quer fazer coisas novas em nossas vidas. Por isso que Deus permite certas situações. Porque como o vaso quebra nas mãos do oleiro, Ele refaz um novo vaso. Ele faz um vaso conforme parecia bem os seus olhos, quer dizer, Ele faz um vaso mais resistente. Entenda isso. Você é um vaso nas mãos de Deus. É você quem decide se você vai um vaso de honra ou um vaso de desonra. É você que decide se vai ou não aceitar o processo que Deus tem na tua vida. É verdade que muitas coisas vão acontecer para tentar te enfraquecer. Muitas coisas irão acontecer para tentar deixar você para baixo, para fazer você desistir de buscar o Senhor. Mas entenda o propósito. Até isso que você está passando é um agir de Deus. É o processo que Deus tem para te fazer mais forte. Oh glória! Você consegue entender isso? Porque às vezes o vaso se torna frágil. Existem outras situações que o vaso não consegue entender. É um vaso duro. Já viu o vaso caiu no chão e não quebrar? Não caiu com tanta força, mas caiu, bateu no chão e não quebrou? Um vaso duro, não é? Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, veja, que tem pessoas que às vezes não entendem o processo de Deus e fazem o quê?
fazem mal aos olhos do Senhor. Olha o versículo 15. Versículo 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse ao artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Sabe quem são esses vasos duros? Esses vasos são aquelas pessoas que não entendem o propósito de Deus e chegam a dizer que Deus não gosta dela. Chega a dizer que Deus não sabe o que está fazendo. Ah, pastor, se Deus me amasse, eu não estaria vivenciando essa vida que eu estou nos dias de hoje. Ah, se Deus me amasse, minha casa não estaria do jeito como ela está hoje. Se Deus me amasse, minha vida estaria totalmente diferente. Mas você se esquece que a tua vida está do jeito como está por causa das suas escolhas. Foi você que escolheu, por exemplo, não andar com Deus. Foi você que escolheu não ir para a igreja. Não é assim que funciona? Domingo, dia do Senhor. Você é convidado para ir para a praia. E tem a casa do Senhor. Geralmente o que você escolhe? Seja sincero, seja sincera. A praia. Você fala: outro dia eu vou para a igreja. Outro dia eu busco o Senhor. Você vai para a praia. Ou vai para o aniversário em pleno domingo, não é? Ou, hoje não estou afim de ir para a igreja, não. Hoje eu não vou buscar o Senhor, não. Deus conhece o meu coração. Claro que Ele conhece. Por isso que as situações aconteceram, não foram por causa dele, foi por nossa causa. Somos nós que muitas vezes deixamos de buscar quem? O Senhor. Isaías 59:2 fala que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E as nossas iniquidades encobrem o seu rosto para que ele não nos ouça. Então não coloque culpa em Deus da sua vida estar do jeito como ela está hoje, porque do jeito que está hoje foi escolha sua. Foi você que escolheu não obedecer, foi você que escolheu não andar na palavra, você que escolheu, ao invés de ler a Bíblia, ficar vendo aí um Netflix, ficar vendo um TikTok ou qualquer outra coisa. Se fosse pelo menos para ver a palavra de Deus, amém. Aí também, não, pastor, mas eu vejo a palavra de Deus. Sei. É mesmo? Tem certeza? Porque tudo que acontece é minha culpa. Se a minha vida hoje está do jeito como está, é por minha culpa. Foi escolhas minhas que me trouxe ao lugar onde eu estou. Muitas vezes não quis ouvir a voz de Deus, por isso que estou onde estou. E estou também onde estou por obedecer também a voz de Deus. E eu preciso entender qual é o processo. Se eu estou sofrendo por as minhas escolhas erradas, ou se estou sendo testado porque Deus quer fazer algo novo na minha vida, mas não importa qual seja o processo, Ele está te quebrando. Para quê, pastor? Para te fazer um vaso novo. Porque existiram pessoas que não entenderam o propósito e não deixaram o processo de Deus agir. Quer um exemplo? Judas. Judas andou com Jesus 3 anos e meio. Judas teve o melhor pastor, ele não se converteu. Judas teve o melhor mestre, ele não aprendeu nada. Jesus teve o melhor amigo e ele o traiu. Então existem pessoas que têm o mesmo coração de Judas, que não importa que se pregue, não importa que se fale, ela tem a sua verdade e ainda culpa a Deus pelas coisas que não estão acontecendo. E eu digo para você, você não está sendo um vaso de honra, você está sendo um vaso de desonra, porque as pessoas falam: olha, aquele ali é de Deus, aquele ali vai para a igreja, mas olha como que está a vida dele, olha como que está a vida dela. Qual é o testemunho que nós temos dado? Você está compreendendo? Qual é o testemunho que nós temos dado como cristãos? Qual é o testemunho que nós temos dado para a sociedade, para a nossa família? Porque as nossas atitudes
dizem quem nós somos. Eu sempre preguei isso. As minhas atitudes dizem quem eu sou, as minhas atitudes demonstram o que eu vou receber e as minhas atitudes dizem aonde eu vou chegar. São as suas atitudes. O Judas, mesmo tendo Jesus do lado, ele não se converteu. Quer outro exemplo? Saul, o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus. Aí alguém fala, pastor, Deus errou na sua escolha. Não, Deus não errou não. Foi Saul que não se fez merecedor da escolha de quem? De Deus. As atitudes de Saul o levaram para longe de Deus. A mesma coisa você é chamado e escolhido por Deus. Mas as suas atitudes têm levado para perto ou para longe de Deus? Que tipo de vaso você tem sido diante do Senhor? Porque tanto o Judas como o Saul, Ananias, o coração de Ananias estava no dinheiro. Por isso que Ananias ele reteve, ele não abençoou. Satanás falou no coração de Ananias, olha, não faça isso. Deus não precisa. Vai dar para o pastor Pedro? Dá nada, guarda. E ele, por ter deixado Satanás falar no seu coração, ele perdeu a bênção e perdeu até a salvação. Então existem vasos, alguns casos, que não tem solução. Não é que Deus não quer, não é a pessoa que não quer. Porque Deus já fez o maior sacrifício de ter dado o seu Filho Jesus para morrer por nós. Quer ver um dia que eu tenho certeza que Deus fica triste? Natal. Por quê, pastor? Porque Natal lembra de quem? De Cristo. Sabemos que ele não nasceu no Natal, mas todo mundo comemora o nascimento de Cristo. E eu pergunto, qual é o lugar que está mais vazio no Natal? A casa dele. Se é aniversário dele, por que eu não vou na casa dele adorá-lo? E tem gente que dá desculpa, não, pastor, que meus parentes e familiares estão vindo aqui na minha casa. Sério? Um dia Jesus estava pregando e a Bíblia fala que a casa estava cheia. E chegou até o ouvido de Cristo, olha, a tua mãe, os teus irmãos, suas irmãs estão lá fora querendo falar contigo. Sabe o que ele disse? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aí chega a hora Natal, o povo fala que é o nascimento de Cristo, mas nem se lembra dele. Não, é o nascimento de Jesus. Por exemplo, não estou dizendo que não pode, se você tem condições, faça. Mas dá presente para quem nem merece. Por exemplo, a criança desobedeceu o ano inteiro, só deu dor de cabeça. Aí chega o Natal, ai pai, mãe, vovó, eu quero um tablet, eu quero um PlayStation 5, eu quero um iPhone. O ano inteiro não ligou, o ano inteiro não obedeceu, o ano inteiro só deu dor de cabeça e no final do ano quer ganhar presente. E o que as pessoas fazem? Dão para quem não está se fazendo merecedor. E eu pergunto, e Cristo, onde fica? Não fica. As pessoas correm para o supermercado, comprar Chester, peru, comprar refrigerantes, sucos. As pessoas correm para o supermercado, que é os dias que os mercados estão lotados. E gastam com alegria. Você vê que as pessoas dão com alegria. Olha, peguei 2 Chester grandão, 2 peru. Vai ser um Natal maravilhoso. E pagam com alegria. Mas quando falamos, você pode abençoar a obra de Deus? Deus sabe que eu não tenho, pastor. Para ele, não. Para outras coisas, sim. Para ele nunca vai ter. Mas para as outras coisas, tem. Aí eu pergunto, que tipo de vaso você tem sido nas mãos do oleiro? Você vai permitir o processo? Porque primeiro tem que estar na casa do oleiro. Segundo, entender o processo, que a minha vida está nas mãos dele.
Terceiro, eu preciso aceitar o processo, que às vezes ele vai quebrar. E eu pergunto, será que Deus pode quebrar o ego, o eu? Será que Deus pode quebrar em algumas áreas da sua vida? Será que Deus pode? Ou não? Apocalipse 3:20, ele fala, eis tua porta aí, bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É você que decide se deixa ele fazer ou não. Se você falar, não quero que Deus faça nada, ele vai falar, ok, tudo bem, continua vivendo. Só que quando chegar lá diante dele, ele vai perguntar, por que você não deixou eu trabalhar na sua vida? Aí eu pergunto, qual vai ser a resposta que você vai dar para Deus? Não sei, porque a verdade você não vai dizer, né? Você está entendendo? Nós somos uns vasos nas mãos do oleiro. Ele vai fazer em nós conforme o teu querer. A vontade é dele, o jeito é dele, a maneira é dele. Precisamos entender o processo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Então hoje, aceita o processo. Deixa ele te quebrar. Pois quando ele te refizer, você vai ser um vaso para a honra e para a glória do nome de Deus. Conforme ele pareceu bem aos seus olhos. Meu conselho, deixa ele fazer a obra na tua vida. Ele vai ter que quebrar certas situações ou certas áreas de nossas vidas. Mas ele não vai quebrar para jogar fora, não. Ele vai quebrar para fazer algo novo para glorificar o nome dele na sua vida. Por isso eu quero orar por você. Se existem áreas que precisam ser quebradas, deixe ele quebrar. Deixe ele fazer. Porque ele é o oleiro e nós somos o barro. Nós somos o barro nas mãos dele. Eu não posso ser aquele barro duro que impede do oleiro agir, não. Eu quero ser o que ele tem para a minha vida. Eu quero ser um instrumento nas mãos dele. Que ele faça, que ele cumpra em mim a sua vontade. Por isso eu quero orar por você. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Aqui nós estamos na tua presença, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor é o oleiro e nós o barro e nós o vaso. Senhor, nós entendemos que temos que estar na casa do oleiro, porque é o lugar onde o Senhor está. Nós também entendemos o processo que as nossas vidas estão nas tuas mãos. Mas além de entender, hoje nós queremos dizer que nós aceitamos o processo. Quebra, Pai, as nossas vidas. Quebra áreas que necessitam ser mudadas e transformadas. Quebra hoje, Deus, o eu, o ego, a tristeza, a angústia. Quebra hoje, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Porque o que nós queremos é estar na Tua presença. O que nós queremos é fazer aquilo que Te agrada. O que nós queremos, Pai, é ser um instrumento usado nas Tuas mãos. Então, Pai, lhe pedimos aqui nesse momento, quebra as nossas vidas e nos faça de novo conforme a tua vontade. Glorifica, Deus, o teu santo nome, exalta de uma forma tremenda e poderosa, e assim todos saberão que nós somos do Senhor, que nós somos chamados pelo Senhor. Então lhe pedimos aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, vai entrando em cada área da vida do teu filho, vai entrando em cada área na vida da tua serva, e vai dando hoje, Pai, a certeza da bênção, como também da vitória. Nós lhe pedimos nesta noite, em nome de Jesus, cumpra, Deus, o teu querer em nossas vidas, porque sabemos que fazendo assim, o teu nome será glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar
minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Amém? Você é um vaso nas mãos do oleiro. Aqui em Marcos 10, vou terminar essa live orando pela tua vida. Me perdoa hoje que eu estou... peguei uma gripe, né? Já está indo embora já em nome de Jesus. Então, até para falar tá difícil. Mas o nome do Senhor tem que ser glorificado. Amém? Não vou terminar essa live sem orar pela tua vida. Aqui em Marcos capítulo 4, o versículo de número 24. Marcos 4, 24 fala assim. Marcos capítulo 10, versículo 24, perdão. Marcos 10, o verso 24. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. A Bíblia fala que um jovem rico chegou até diante de Jesus e falou assim: Bom mestre, o que eu posso fazer para entrar no céu? Jesus falou: Bom, só tem um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Ele: Claro. Desde criança eu pratico: não matarás, não roubarás, honra teu pai e a tua mãe. E diz a Bíblia que Jesus o amou. Jesus olhou para ele, Jesus o amou e disse: Olha, só te falta uma coisa. Ele o quê? Vai, vende tudo quanto que você tem, reparte com os pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. E diz a palavra que aquele jovem ficou contrariado, triste, abaixou a cabeça e foi embora. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus vai dizer isso: quão difícil é os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus está explicando que tem pessoas que colocam o coração no dinheiro, colocam o coração nas coisas desse mundo, e não estão preocupadas com o reino de Deus. Não estão preocupadas em ajudar. A parábola do bom samaritano, Jesus deixou bem claro que é como funciona. O sacerdote olhou para o homem caído e não fez nada. O levita olhou para o homem caído e também não fez nada. Eram para eles ter feito pelo menos alguma coisa, mas não fizeram nada. Não sentiram empatia para aquele homem que estava sofrendo. Mas teve o bom samaritano, que vendo, teve empatia, se condoeu, foi lá, limpou as suas feridas, deitou azeite e óleo sobre ele e levou para uma estalagem e deixou ele ali sendo cuidado. Que hoje Deus levante novos bons samaritanos, pessoas que estão dispostas a abençoar, a ajudar até quem nem conhece. Porque se foram pessoas como o jovem rico, conhece a palavra, sim. Vai para a igreja, sim. Mas na hora de ajudar o próximo, não. Que nós não sejamos assim. Que sejamos aquilo que Deus quer para cada um de nós. Preparados para abençoar e sermos também abençoados. Não faça como o jovem rico. Se você tem condições como bom samaritano, ajude, abençoe
e Deus te recompensará. Ele vai te recompensar. Por isso eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Senhor venha te abençoar, porque eu sei que se Deus te abençoar, você também tem condições de abençoar. E tendo condições, aí embaixo da descrição está o Pix, Chave Pix. Se você quiser fazer, fica à vontade. Que Deus te abençoe e multiplique 1000 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer esta oração por você para que Deus te abençoe cada dia mais. Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, eu oro pela vida de cada pessoa que está conosco nesta live. Meu Deus, que temos o coração segundo o bom samaritano, sempre disposto para ajudar quem mais precisa, e não como o coração daquele jovem rico que conhecia a tua palavra, sabia, meu Deus, quem necessitava, mas ele não quis abençoar. Por isso que o Senhor Jesus disse quão difícil é que um rico entre no reino dos céus. Meu Deus, não queremos ser ricos para as coisas desse mundo, queremos ser ricos para contigo. Por isso que nós lhe pedimos nesta noite, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, essa pessoa que hoje, Pai, não tem condições, mas tem pedido ao Senhor condições, para que, porque se o Senhor abençoar, essa pessoa terá também condições de abençoar não somente a minha vida, mas também outras pessoas. Nós oramos, Pai, pedindo a tua bênção. Então, aumenta salário, renda, pensão, aposentadoria, libera a causa na justiça, meu Deus, faça algo maravilhoso na vida do teu servo, da tua serva. Abençoe que aprende na conta bancária, toca no justo, no ímpar, que dê dinheiro para essa pessoa, mas honra o teu servo e a tua serva, em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Lembrando que sábado, às 7 da noite, nós temos um encontro aqui. Nós vamos desligar aqui na terra e cremos que também será desligar nos céus. Eu profetizo sobre a minha vida que até sábado está bem melhor. Mas Deus permite, né, acontecer certas coisas, mas tudo para a glória do nome dele. Então que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite, que Deus abençoe sempre. Olha, precisar de mim, pode contar comigo, conta com as minhas orações e Deus vai nos abençoar, tá bom? Uma boa noite, que Deus abençoe a todos, fique na paz, fique na bênção em nome de Jesus. A paz, gente.